Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Xadrez Jovem Podcast. Hoje estou com a companhia do meu amigo Paulo Galdino, da cidade de Pinheiros, grande amigo aí, tanto pessoalmente falando como enxadristicamente falando. E a gente vai estar contando aqui um pouquinho sobre a vida do Paulo no xadrez e também vamos acabar falando muito sobre o xadrez no norte do Espírito Santo, porque o Paulo Galdino ele é um jogador aí que representa o clube de xadrez de Pinheiros, que foi um dos primeiros clubes aqui. Acho que foi o primeiro clube, né, Paulo, aqui no. Eu acho que aqui do norte, sim, Thales. Então, foi o primeiro clube do norte do estado. Creio eu também que o Paulo foi o primeiro jogador feed também do norte do estado, né, Paulo? Aqui do norte foi Eu você ou acho, foi o João? eu acredito que eu fui eu, depois o E João depois o e Wesley. depois em seguida o Wesley, isso aí. Então, Paulo aí muito importante. A gente vai falar um pouco tanto sobre o começo, vamos falar também sobre alguns episódios que marcaram ele enxadristicamente. Vamos conhecer aí sobre o Paulo. E aí, Paulo, fala um pouquinho aí sobre você, quantos anos você tem, qual cidade você o que que você faz da sua vida, pode falar. E agora mais sobre o seu contexto atual. Ok, Thales. Meu nome é Paulo Silva Galdino, as pessoas me conhecem mais por Paulo Galdino. Eu sou advogado e sou subprocurador do nosso município aqui de Pinheiros. Então, eu concilio a advocacia com a subprocuradoria municipal. Sou morador de Pinheiros desde que nasci, né? Estou hoje com 53 anos de idade, e a minha vida é essa aí, é trabalhar e advogar, né? É o que eu faço, né? Eu trabalho como um procurador e trabalho também como advogado. Entendi, bem bacana aí. Paulo, assim, uma brincadeira que eu sempre faço quando eu tô conversando com os enxadristas aqui nesse programa, que é, você então é advogado aí, trabalha na área do direito. Qual que seria o seu rating nessa parte da advocacia, do direito? O que você acharia aí? Thales, direito é um mundo tão vasto quanto o do xadrez, entendeu? Eu diria que talvez no xadrez eu me saísse melhor do que como um jurista, porque, na verdade, a gente que é advogado, a gente se dedica a algumas áreas. Então, por exemplo, no xadrez você tem que dominar a defesa e ataque, você tem que entender um pouquinho de meio jogo final. No direito, se você domina uma das áreas, por exemplo, tem advogados que só dominam previdenciário, tem outros que só dominam trabalhista. No meu caso, a minha especialidade é direito criminal. Eu sou formado em direito tenho pós-graduação em direito penal e processual penal. Então, pode-se dizer que o meu conhecimento de xadrez, se formos comparar a imensidade Aham. de coisas que tem, dentro do direito, talvez eu estaria aí com um rate aí de, vamos colocar aí 2.400 por aí. Caramba, muito legal, não, legal, bacana. Paulo, então vamos agora então partindo assim para falar um pouco mais enxadristicamente. Com quantos anos, Paulo, você conheceu o xadrez, assim, teve esse contato? Quantos anos mais ou menos? Thales, na minha vida, cara, tudo começou tarde, né? Questão de oportunidades e tal. Na minha vida, infelizmente, tudo começou tarde. Inclusive, a minha faculdade de Direito, quando eu comecei ela, eu estava com 36 anos. Foi exatamente, Caramba, não foi sabia. Eu sei exatamente, que foi exatamente. você é formado em mais uma coisa ainda, né, Paulo, se eu não me engano. Não, só em Direito mesmo. Só em Só em direito Direito. mesmo. Só Não, em Direito. o que você é mestre em karatê, né, se eu não me engano. É Ah, karatê? sim, verdade, verdade. Eu vou chegar lá. Então, mas infelizmente na minha vida começou tudo muito tarde. Uhum. E o xadrez, ele me foi apresentado, foi logo porque, na realidade, dos 15 aos 26, 27 anos, eu era karateca. Eu praticava karatê nesse período aí. Eu era atleta e professor. Eu competia, gostava de competir em karatê, entendeu? Eu era competidor mesmo. E a gente mantinha a academia dando aulas e sendo atleta. A gente fazia, cruzava a bola, ia lá e cabeceava. E aí, depois de um certo tempo, quando chegou em 97, eu
o karatê deu aquela, porque o karatê a gente não trabalhava, a gente vivia da academia. E Pinheiros, por ser uma cidade, Pinheiros na época deve que tinha 22, 23 mil habitantes. Era uma academia que tinha muito atleta, mas a gente fazia muito trabalho social. Então não tinha como você sobreviver do karatê, porque a gente era atleta também. Então, aí eu insisti, quando chegou em 97, eu já tinha disputado vários campeonatos estadual, eu acho que eu já fui campeão estadual, fui campeão internacional de karatê, enfim. Eu fiz uma carreira bacana no karatê, mas aí chegou um período em que não dava mais para conciliar karatê com trabalho. Então eu tive que abandonar o karatê e começar a trabalhar. E de forma que quando eu abandonei o karatê, eu estava assim, ainda não tinha parado de dar aula de karatê, mas eu lembro que um amigo meu aí de São Mateus, eu não sei se você, acho que você não chegou a conhecê-lo, que é o Robson Miranda. Não O conheço. Robson, o Robson Miranda, ele me apresentou o xadrez pela primeira vez. Ele foi e falou assim, Paulo, você podia aprender a jogar esse jogo aqui, é um jogo bacana. Aí ele me mostrou o jogo, e era só aí mostrou como é que o peão andava, como é que o bispo andava, eu não entendi bem aquilo. Aí eu fui e falei assim, mas não entendi qual era a finalidade do jogo, porque ele só me ensinou a movimentar as peças. Eu aprendi, mas eu não entendia. Aí eu meio que não me interessei muito pelo xadrez. E isso foi assim, num período depois de uns 6 meses. Isso em que ano, mestre, Tinha, mais ou menos? Isso aí? isso foi 90, ou foi mais ou menos julho para agosto de 2096, foi ou 96 ou 97. Eu acho Uhum. que quando o Robson me apresentou xadrez pela primeira vez, eu acho que foi outubro de 96, Ah, porque legal. depois de 97 que eu comecei a jogar mesmo. Mas aí ele me apresentou aí mais ou menos em agosto de 90, outubro de 96, aí eu não entendi bem como é que era o jogo, falei assim, não gostei do jogo. E aí eu lembro que já, eu acho que início de 97, tinha um aluno de karatê, aliás, dois alunos de karatê, que era filho de uma amiga minha que mora hoje em Coqueiral de Itaparica, Jaqueline Veras é o nome dela. E os filhos dela faziam karatê comigo. E um dia nós terminamos a aula e ela não foi buscá-los. Ela foi e falou assim, Paulo, como é caminho da sua casa, você não poderia trazer meus filhos, não? Eu falei, não, eu levo eles. Terminou a aula, eu peguei os dois filhos dela e estava indo para casa. Quando nós chegamos lá, que eu entrei na casa dela, que eu entrei com os filhos, aí eu vi um tabuleirinho de madeira, daqueles pequenininhos, um tabuleirinho de madeira com todas as pecinhas em cima, né? Aí eu olhei e falei bem assim, rapaz, legal, um amigo meu começou a querer me ensinar esse jogo aí. Na realidade, eu estava querendo pagar de inteligente para ela também, né? Porque diz que quem joga xadrez é inteligente. Tá Aí certo. ela foi e falou bem assim, Paulo, se você quiser, eu dou esse jogo para você. Ela falou, não, mas o seu joguinho é tão bonitinho. Ela falou, não, eu te dou ele para você, pode levar. Pegou, botou todas as pecinhas na caixinha e me deu. Eu peguei aquele tabuleiro e falei, caramba, essa mulher me deu esse jogo. Ela falou, não, eu vou chamar Robinho de novo. Aí chamei, Robinho, vem cá, me explica como que é esse jogo. Aí ele foi e me explicou de novo os movimentos. Eu falei, tá, mas eu vou movimentar essas peças, qual é a finalidade disso aí? Aí ele falou, não, você tem que conseguir atacar o rei do adversário que ele não consegue se defender. Aí eu falei assim, então tá bom, então vamos jogar aqui que eu vou tentar atacar seu rei. E nós jogamos num dia umas 30 partidas, mais ou menos. E ele ganhava as 30 de mim. Eu não conseguia entender. Aí teve uma hora lá, Thales, que nós. Aí eu comecei a entender como que era o jogo. No outro dia, jogou mais umas 30 e ganhou de novo. Aí chegamos numa posição lá que eu consegui trocar as peças com ele. E depois ele deu um vacilo lá e eu fui e ganhei uma. Eu acho que eu ganhei uma torre dele promovendo. Não sabia também promover dano, eu promovi uma torre, não sabia a diferença. Aí eu promovi uma torre e comecei a tentar cercar o rei dele, falar cerca, até que ele entrou numa posição de afogamento. Aí eu fui e falei bem assim. Aí eu fui e falei bem assim, eu ganhei. Aí ele falou assim, não, como você ganhou? Eu falei, você não consegue mover o rei? Aí ele falou assim, não, mas eu também não tô sob ataque. Eu falei assim, não quero nem saber, eu sei que você perdeu. A primeira,
A primeira partida oficial de xadrez que eu ganhei foi por Não afogamento. foi vitória. E eu que instituí a regra também, entendeu? Aí, Thales, aí depois disso, que eu empatei com ele essa partida, eu peguei gosto por jogar, né? A gente ainda não sabia bem as regras. Aí tinha um pastor, que eu era presbiteriano na época, tinha um pastor Carlos que jogava xadrez. O pastor Carlos, ele sabia a movimentação das peças e tinha noção de dar mate. Ele dava mate com torre, dava mate com dama. Legal. Rapaz, aí se você quer saber o que é apanhar no xadrez, foi nesse período que eu comecei a jogar com o pastor Carlos. Ele batia na gente assim, disparadamente. Aí o cunhado, o genro do pastor Carlos, que se chama Carlos também, que é um advogado aí de São Mateus, viu que a gente gostava muito, que a gente ia para a casa do pastor jogar, aí a gente virou uma febre jogar xadrez, né? Aí o pastor, esse cara falou assim, rapaz, tem um pessoal de montanha que joga xadrez, esse pessoal de lá de montanha, eu acho que conhece alguma coisa, se vocês quiserem, eu posso trazer ele aqui, porque o doutor Carlos era advogado, e esse, acho que eu não sei se é Carlos Moulin, eu esqueci o nome do cara, só sei que a assinatura do cara é Moulin, eu não sei se ele é advogado hoje, se ele é juiz. Aí esse pessoal de montanha veio aqui em Pinheiros e trouxe para a gente uma apostila. Nessa apostila falava das regras básicas, falava de Quem afogamento. era esse pessoal de montanha? Era o Rapaz, Celissandro já ou não? Ainda não? não era Felissandro, não. Eu esqueci o nome eu esqueci o nome do rapaz que veio aqui. Esse cara, ele era advogado também. Uhum, Hoje, eu não sei se ele é juiz, eu só sei que a assinatura dele é Moulin, uhum. entendeu? Eu não sei se é Carlos Moulin, eu esqueci o nome dele, eu só lembro da assinatura dele, que era Moulin. Aí esse cara trouxe para a gente essas apostilas, né, de xadrez. Nas apostilas falava de desenvolvimento, que primeiro você tinha que desenvolver as peças. Aí eu peguei aquelas apostilas e comi aquilo. E aí eu já sabia que eu tinha que desenvolver a minha. Aí comecei a deixar Robinho para trás, ele já não estava conseguindo mais ganhar de mim. E o pastor Carlos começou a ter sérias dificuldades para ganhar de mim. Aí depois disso, eu conheci o xadrez básico do D'Agostino. Aham. Aí eu li aquele livro todo. Foi a única coisa, foi a única obra de xadrez que eu Você li leu toda, toda. que eu li foi aquela ali. Então, meu estudo de xadrez, ele se baseou naquele livro. Então, eu, tipo assim, depois daquilo eu acabei não estudando mais, mas eu estudei o livro do D'Agostino todinho, finais, tudo que você pensar. Nessa época aí você não era advogado ainda, nem Não tinha era. estudado, nem tinha feito a faculdade ainda, né? Não, porque essa época foi em 97, por aí, quando Uhum. eu comecei a estudar o livro de xadrez, aí já estava chegando em 99 para 2000, 2001, Isso tudo e você morando em Pinheiros ainda, né? Em Pinheiros tempo, ali, sempre tempo, morando. eu nunca saí daqui de Então toda Pinheiros, eu essa sempre galera aí, morei. o pastor que você tá falando é de Pinheiros também, só o Robinho que é de São Mateus. Mas ele era de Pinheiros na época? Mas o Robinho, nessa época, o Robinho também morava em Pinheiros. Robson Entendi, também era de entendi. Pinheiros. Todo mundo era de Pinheiros. Depois que o pastor Carlos foi para São Mateus, Uhum. e o Robinho também, depois ele mudou para São Mateus. Aí, quando eu li o livro, que eu me destaquei, aí não ficou difícil. Aí o João, aliás, quando esse pessoal de montanha veio para Pinheiros, o João via eu e o Robinho jogando, o João não jogava. Aí o João ia lá, olhava no computador como é que era que jogava, porque ele não vinha perguntar a gente. Aí depois o João pegou, começou a se enturmar, e nós começamos a jogar xadrez Não, mesmo. como que Aí foi então o contato da primeira vez com o João? Foi. o João é o seguinte, que nós trabalhávamos num jornal nessa época, jornal Fala Povo, já fui jornalista, Thales. Uhum. Nessa época, eu trabalhava nesse jornal, o João era meu chefe. Ó, O João que era meu legal, patrão. sério? Caramba! O João era meu patrão, Ele era o João era dono chefe. do Ele era, jornal ele Fala. era um dos, ele era um dos donos do jornal. Mas era uma barca furada que depois eu acabei entrando como sócio nesse jornal. Mas enfim, mas o Mas era uma João empresa esse jornal, então? Era uma empresa? era uma empresa, tinha CNPJ, entendeu? Era Uhum. um jornal mesmo. Eu trabalhava como jornalista, eu e o João, a gente fazia matérias, enfim. Aí eu e o Robinho, a gente ia lá para a sede do jornal, na hora que eu não tinha nada para fazer, eu jogava xadrez com o Robinho. E aí o João via eu e o Ficava Robson olhando. jogando.
João via eu e o Robson jogando, aí ele pegou e quis, ele não perguntou para a gente, ele foi lá, olhou lá no computador como é que era, que João também, João sempre foi muito inteligente, né? É. Aí João foi e aprendeu a fazer os movimentos das peças e veio jogar com a gente. Aí nós começamos a jogar. Aí virou uma febre o xadrez de Pinheiros, Essa porque então foi a primeira reunião do clube de xadrez de Pinheiros ali, foi praticamente foi, dentro do jornal. exatamente, foi ali que nós começamos. Aí o que acontece? Aqui tinha uma pracinha, não sei se você chegou a ver essa praça, é uma praça que tem no centro da cidade, do lado da rodoviária. Naquela Vi praça essa praça, eu tinha, vi quando eu fui para Pinheiros. exato, na época, essa praça, ela era como? Ela tinha uma construção que era tipo um prédiozinho que ficava abandonado. O pessoal chamava aquele prédio de Casa de Pombo. Aí, o que nós fazíamos? Nós pegávamos umas mesas, não sei se a gente levava as mesas do clube, depois a gente acabou ganhando umas mesas de um vereador aqui, a gente ganhou acho que 4 mesas, a gente levava essas mesas lá para essa casinha de pombo e ficava jogando ali. E aí, isso em 2000, em 2021, o clube ele estava assim, bombando, a gente tinha bastante enxadristas praticando xadrez em Pinheiros, todos lá nessa casinha de pombo. Foi quando a gente teve o primeiro contato com. Era o Rogério Zanon. Pensa num Uhum. camarada É, o Rogério é um o Rogério é um cara assim, sabe? Eu perdi um pouco o sensacional. contato com o Rogério. Eu perdi um pouco o contato com o Rogério, mas o Rogério é um ser humano assim, é É, o um cara Rogério. fantástico. O Rogério ele era o presidente da federação na época. O Rogério arrumava material, não prestava material para a gente fazer nos torneios. Aí, o Jorge Bittencourt, na época, já era fortíssimo jogador. Nós fomos fazer o nosso primeiro torneio em Pinheiros, 2001. Eu acho que nós fizemos um torneio o ritmo era de 21 minutos, e a gente decidiu que nesse torneio iria definir o campeão municipal de xadrez. O primeiro de Né? Pinheiros, E então, seria o campeão municipal, né, no caso. teve o campeão municipal, foi Uhum. disputado em 2001 esse torneio. E o árbitro não foi nada mais, nada menos do que Jorge Bittencourt. Olha só. Ele veio aqui, arbitrou o torneio, ele jogava com a gente, ele dava 5 minutos, ficava com um para ele, ganhava de todo mundo. Jorge sempre foi muito forte, né? E nesse torneio, nesse primeiro municipal, eu fui campeão desse torneio. E a partir daí, a gente começou a jogar xadrez, a gente jogava xadrez em 2001, a gente jogava muito xadrez, tinha muitos enxadristas mesmo. Aí, depois deu em 2015, o xadrez aqui em Pinheiros, ele deu uma parada. Né? 2015 ou 2005? Não, 2015, Peraí, porque a gente tava 2002 ali, o clube ele começou, tava bem. começou tudo ali. E aí o clube foi bombando, se não me engano, eu acho que até 2013, por aí, nós ficamos jogando, até 2013, todo Porque, mundo se eu não me reunido. engano, o clube de Pinheiros ele não retorna em 2015, não? Não é isso que acontece? Porque ele dá uma Não, parada. desculpa, o clube, ele retornou em 2015. Isso, Eu, isso. eu, eu, eu acho que o nosso clube aqui, ele parou, Thales, foi em 2007, por aí. Porque Uhum. logo quando eu comecei a fazer direito em 2006. Então, eu me afastei do clube nesse período que eu estava fazendo direito. Eu fiz direito de 2006 a 2011. E Aham. aí, realmente, você tem razão, desculpe. Foi em 2015 que nós voltamos. O clube, eu acho que ele deu uma parada. Eu estou falando com você 2008, mas eu acho que não foi. Eu acho que foi de 2012 para frente que o clube deu uma queda, que o clube parou. Porque em 2008 eu disputei um zonal valendo um zonal valendo feed em Vitória. Uhum. Então, esse zonal foi disputado em 2008. Estava eu, acho que, não sei se João foi nesse torneio também, entendeu? Foi um dos torneios que eu disputei valendo feed, depois que eu consegui o meu rate feed no Uhum. IRT que eu Até participei. pra Mas, perguntar pra você, ó. Aí você contextualizou aí, falou aí que mais ou menos 2002, 2001 teve o primeiro torneio, que você foi campeão sim, estadual. E 2002 o municipal, xadrez, cara. campeão municipal, Não, isso, municipal. E aí o xadrez ele começou a bombar aí em Pinheiros. A exatamente. pergunta que eu tenho, como que era nessa época aí? Beleza, tinha um xadrez em Pinheiros. E a região norte, tinha xadrez em Linhares? Em São Ô, Thales, Mateus? ô, Thales,
Se tinha xadrez em Linhares, eu não sabia, cara, porque o contato que a gente tinha de xadrez era com o pessoal de Nanuque, Uhum. que era o Alex, o Ari, O X já jogava na época? o X não. X foi um jogador que apareceu assim do nada e Aham. monstro para jogar. Mas o X na época eu não conhecia o X, eu só conhecia o Alex, o Dr. Ari e o. O, Esqueci o nome daquele outro o rapaz, Idelfonso? o Idelfonso a gente conhecia também. O Idelfonso, inclusive, veio aqui em Pinheiros jogar uma vez com a gente. Uhum. Mas era o. Ele foi até campeão de um torneio que teve lá em Nanuque agora, recente, rapaz. Como é que eu esqueço o nome do cara assim, moço? É, ele disputou aquele Vianney? torneio. Como? Vianney? Vianney. Vianney. Isso, Isso. Vianney. Então, na época, a gente tinha contato com o pessoal de montanha, que era essa galera que eu te falei aí, e de montanha, a gente tinha contato com o Leôncio, é Leôncio o nome daquele rapaz que era de montanha, que está morando em São Mateus, que é professor, É o Leone. Mas o Leone. Leone Leone nessa era. época não jogava ainda, ele é mais novo, né? Não, nessa época aí, em 2002, eu acho que não, mas já em É, 2005, aí eles já 2006, jogavam, provavelmente. já, Leone, Diego, Leone, Alexandre. sim, o Alexandre. E aí o Serlissandro que comandava o xadrez lá em Montanha. Foi Uhum. nesse período que nós conhecemos o Serlissandro, conheci Leone. Leone era menininho, novinho, né? Bem novinho, mas já, tipo assim, tinha muita força de xadrez, né? Era um jogador, Uma assim, promessa mesmo, né? Ele uma fala bastante. promessa, isso aí. Até tirando uma dúvida com você, porque falando aí, a gente chega a um assunto meio delicado, que é o Serlissandro. O que aconteceu com o Serlissandro? Você tem notícias dele? Ô, Sandro, Thales, o Sérgio cara, era um jogador muito forte. É tanto que o Sérgio eu acho que ele conseguiu o nome feed. Eu Foi sei um que ele tem torneio rating feed, mas algumas pessoas até questionam esse rating feed. sim, questionam porque foi num torneio feed que os caras, que aparece inclusive uma partida minha e do Paulo César nesse torneio feed, que eu e ele não fomos jogar, nós Aí, nunca ó. jogamos. Entendeu? E foi nesse torneio que o Aham. Sergipe conseguiu o feed. Mas era um jogador que tem moral para ter rede feed, porque era muito Uhum. bom. Então, o que aconteceu com o Serrissandro, cara, eu não sei, porque o Serrissandro, ele abandonou o xadrez assim, sem uma explicação plausível. Porque, por exemplo, quando a gente parou de jogar xadrez em Pinheiros, que a gente deu aquela parada ali, foi por conta de eu tava começando a advogar, estava meio que e o João também deixou o xadrez de lado, a gente acabou que não nos dedicamos mais ao xadrez. Mas Uhum. no caso específico do Serrissandro, o que eu sei é que ele fez ao contrário de mim. Eu, quando eu tento lutar karatê, mais eu me convenço que eu tenho que jogar xadrez. Por quê? Entendeu? Por causa que agora o corpo quer até fazer um movimento de karatê, Isso, a cabeça entendi. até quer fazer um movimento de karatê, mas o corpo não deixa mais. Aham, entendi. Entendeu? Então, Aham. xadrez hoje é um esporte que eu consigo praticar, em que pese já está chegando a 53 anos, eu não vou conseguir mais competir com quem está começando agora, mas enfim, é um esporte que ele iguala os Uhum. desiguais ali, né? Nessa Sim. questão, você vê que na minha eu acho que está Foi não campeão sei, mas estadual com 63 anos. então, quer dizer, então é isso aí. Mas o Serlissandro, pelo que eu fiquei sabendo, ele abandonou o xadrez porque ele estava se dedicando ao jiu-jitsu, Uhum. Legal. entendeu? Ele estava se dedicando ao jiu-jitsu. Então, eu não sei. Mas assim, ele não tinha nenhum contato com vocês, então. Vocês eram só se conheciam, mas chegaram a ser amigos, você, o Celissandro? Não, a gente era amigo, cara. Pois é. Quando vinha para cá, ele vinha na minha casa, Uhum. entendeu? Quando eu ia lá, eu ia na casa do Porque a gente teve. O Serlissandro. primeiro torneio que eu conheci vocês foi um em Montanha. E Sim, não, o Celissandro apareceu lá pra dar um alô, não, nada. o Serlissandro não foi lá. Ele Teve um não foi torneio em naquele. Montanha recentemente também, até, né? Os meninos chegaram a convidar ele, Ô, Thales, eu não sei se convidaram ele mas ele para. não foi. É, Na realidade, Thales, eu perdi o contato do Sergipe. Eu nem aham. sei mais se ele está morando em, Em Montanha. em Montanha, Uhum. entendeu? Mas, só voltando aqui, Thales, de um cara que começou a jogar xadrez com a gente, eu lembro que uma vez, em 2000 isso, no ano 2000,
2000 não, acho que era 2000, 2002, 2003, por aí. Nós estávamos na praça jogando xadrez, aí apareceu um cara de kimono lá. O cara ficou olhando a gente jogar, né? Aí o cara foi e falou comigo assim, ei, eu posso jogar uma partida com você? Eu falei, pode. Aí sentou, jogou, ele sabia só mover a peça, eu já tinha lido D'Agostini, já estava, Sim. dominava a questão de abertura, e deu uma pancada nele, né? Aí um dia esse cara me mandou uma mensagem, falou, rapaz, eu quero ir na sua casa para a gente jogar. Hoje é um dos caras que é meu amigo pessoal, é forte, é um jogador fortíssimo, que é o Wellington aí de São Mateus. Joga Aham. muito o Wellington. O O Wellington Wellington que não também tem passou, né? Se eu não me engano, né? o Wellington, ele é pastor, ele é Uhum. pastor. Na época ele não era, não. O Wellington era professor de taekwondo. Uhum. Aí, rapaz, a gente tem muitas coisas em comum, eu e o Wellington, né? A gente gosta das mesmas coisas. De vez em quando a gente reúne as nossas famílias e sai, vai viajar. Esses dias mesmo nós fomos lá, a última viagem que nós fizemos agora, nós fizemos junto, nós fomos para Santa Teresa. Eu, Legal. minha esposa, minha filha, meu filho, e ele com as duas filhas dele. A gente foi para lá, levamos um tabuleiro, jogamos um pouquinho, que as esposas da gente não gostam muito que a gente fica jogando quando a gente está nesses negócios de família E assim, como mas a que gente tá o joga nível dele depois desse tempo todo que ele não muito, joga torneio? Ele ainda joga muito bem? joga muito, ele joga demais, tá? Uhum. O Wellington, o Wellington ele, tipo assim, ele joga muito na O internet. Wellington eu escutei falar muito dele, eu até já joguei com ele na internet, né? Mas eu ouvia falar dele porque ele dava aula, ele era diretor, acho, na Venécia, e ele treinou É os um, meninos, né? Até os meninos que exatamente. jogaram. Ele foi diretor do IFES, e na época que ele foi diretor do IFES, ele implantou o xadrez lá. O Wellington ele é muito forte. Uhum. Ele gosta muito de jogar. Eu não sei como é que o Wellington joga bullet, cara. Não sei É, como é que X joga bullet. Eu não consigo jogar. Olha que eu sou um jogador que eu não penso para jogar. aham. Na moral mesmo. Eu preciso fazer uma aula, cara, com alguém que me ensine a pensar para mim jogar. Porque as minhas jogadas é tipo assim, é ao toque, e isso prejudica muito meu xadrez, Mas, porque eu jogo assim. não, eu concordo com você, mas isso daí é a influência do Blitz, né? De você não estar jogando tantas partidas pensadas, vamos dizer assim. Acaba que a gente tem que ter uma prática de esfriar e cortar, né? Vamos dizer assim, é como se você escolhesse fazer um jejum de Blitz, né? Ficar um tempão, você vai Pois ficando é. limpo desse jogar ao Eu toque. acho, eu acho que eu vou fazer isso, tá? Só que para mim fazer isso, eu tenho que parar de jogar na internet, porque se você joga partida de mais de 10 minutos na internet, os caras usam um programa. É, Eu não gosto de jogar com existe essa computador, cara. questão, né? Mas, por exemplo, eu vi, você tá praticamente com mais de 2.100 de rating de Blitz, pelo que eu vi, né? Você tá com rating alto de rating Blitz. Realmente o que você falou, você deveria manter pelo menos 2.100, 2.200 de rápidas. E por jogar muito rápido, você não consegue. Isso aí que você falou é verdade, que eu acho que a sua qualidade do jogo ela é influenciada, porque você joga muito rápido ali naquelas partidas, né? Querendo ou não. Sim. Algumas vezes dá certo, né? Algumas vezes E algumas dá. vezes dá errado. Igual teve uma partida no último torneio, que foi o Magistral, que você jogou contra o Abias. Você lembra dessa? Você ficou Né? totalmente ganho, né? Com acho que foi três Foi, peões a mais. Três peões, foi. não tinha como perder. Aí você jogou tão rápido, você acabou perdendo, pendurando, tomando um duplo, né? Acho que foi alguma coisa assim. E quem estava apurado no tempo era o Era Abias, não ele era que eu. tava apurado, exato. Você acabou terminando com 10 minutos, mesmo 10 minutos que começou. Mas eu acho que isso faz parte, assim, até pra você perceber, né, que dá pra mudar. E isso é Pois é, algo recente, porque na época que eu comecei a jogar com vocês, você pensava mais, você já naquela época você tava concentrando mais. Hoje que você tá mais jogando mais rápido. exatamente. Mas eu tô com um projeto aí, tá, no ano que vem agora, em, em jogar só partidas rápidas, jogar mais presencial, porque o João, ele é muito bom para marcar partidas pensadas. O João, toda vez que chama ele vem. O Cristiano também. O Henrique joga bem O partidas pensadas. Cassini, né? O Cassino ele só é ruim em blitz. Em blitz ele não joga nada. Mas em partidas pensadas ele joga demais. É muito bom o Henrique em partidas pensadas. Ele é muito forte, o Henrique. Não pensa que vai ter partida mole É. com ele, se jogar uma partida pensada com ele, que não vai ter, não, entendeu? Uhum. Mas, enfim, o Wellington foi um desses jogadores que também surgiu nesse período aí que o clube estava bombando Então ele aprendeu com vocês, então, né? Legal isso. Isso aí eu não sabia. o, Isso eu não sabia que o o Wellington. Wellington. Na realidade, ele sabia Os a movimentos. movimentação, Ele aprendeu. movimentação Ele de peças, evoluiu, né? vamos dizer assim, com vocês, querendo ou não.
eu peguei o meu livro do D'Agostini e passei para ele. Ele leu o D'Agostini também, o Hélio. Aham. Aí, depois que ele leu, abriu os horizontes, né? Porque a pessoa começa a entender de como que, qual é o objetivo do Sim. jogo, como funciona e tal. Então, é claro que quem lê outros livros, igual eu acho Tem seu livros mais conhecimento recentes, né? Vamos dizer assim, tem livros mais recentes, né? sim, Por claro. exemplo, o próprio Meu Sistema, que também é famoso. Aí você está querendo dizer que tem outros livros, né? Sim, sim, sim. Mas na época a gente estudava daquela forma ali e, tipo assim, a gente se tornou um jogador, que eu diria um jogador de clube forte, Isso. mas não assim para ter um nível, mas a não ser que se dedicasse mais a Aham. isso, né? Pra você ter uma ideia, eu comprei um curso do Evandro, do Uhum. mestre Evandro, e só assisti até a oitava aula, cara. Eu não consegui terminar o curso dele, entendeu? É. E eu estava gostando do curso dele. O curso dele, aliás, esse curso dele eu tenho ele até hoje, porque ele você não, eu paguei por esse curso na É época, vitalício, né? ele é vitalício, né? Eu vou ver Uhum. se o ano que vem, agora, a partir de fevereiro, se eu retomo os meus estudos. E uma coisa que eu tenho que fazer é parar de jogar Blitz. Eu não posso Aham. jogar, porque Blitz é jogar e eu continuar com essa É intempérie gostoso, aí. né? O tal do Blitz é legal, né, cara? É divertido, a gente se Mas eu diverte. penso que se você quer É jogar verdade. para disputar um campeonato, alguma coisa Aí não assim, tem jeito. mesmo que seja um torneio de 10 mais 2, você tem que ter um É, tempo de você tem que jogar segurar um também. pouquinho. Mas até falando, é interessante isso que você falou, porque Pinheiros abriu portas pro norte inteiro, né? Vamos dizer assim. Então a gente viu ali o xadrez sendo implementado em Nova Venécia, teve até um match, né, em 2015, acho que foi Pinheiros contra Nova Venécia. Em Sim, São sim. Mateus também, acaba que muitos enxadristas de São Mateus vieram de Pinheiro, como o Hélio, o Wilton, né, que são Sim, enxadristas de lá. E sim. depois, você acha que esse retorno de Pinheiros, né, essa segunda retomada, né, que foi pro ano de 2015, vocês voltaram com o mesmo pique, assim? O clube conseguiu recuperar igual estava antes ou falta alguma coisa? Ô, Thales, eu diria que não, porque o Clube de Pinheiros, quando ele bombou, o que, que aconteceu? Aqui nós temos o Copbem, que é uma cooperativa de pais e amigos dos menores. O Copbem é uma cooperativa que ela cuida de adolescentes, dá projetos para adolescentes, projetos de costura, projetos de arte marcial, Sim. dá uma série de projetos. E na época, eu acho que isso foi em 2005 por aí, eu fui contratado pelo Copbem para dar um curso no Copbem para Uhum. alunos que quiser. Cara, nessa época, o Clube de Pinheiros chegou a ter 280 Top. membros, porque todos aqueles alunos que faziam aulas comigo no Copbem migraram para o clube de xadrez. Aham. Alguns deles jogam xadrez até hoje, entendeu? Aham. Mas aí depois, quando nós voltamos em 2005, a gente não conseguiu, porque eu lembro que em 2005 eu dei um curso, 2015, né, no caso. não, Ah, 2005, 2005. porque eu estou falando por que a gente não voltou com a mesma força de Aham. quando a gente abriu tudo. Porque em 2004, 2005, eu dei esse curso no Copbem, que foi um curso que motivou muitos alunos a virem para o clube. Nós tivemos um torneio aqui com enorme. É tanto que a gente fazia um torneio separado para eles. Sim. E aí, em 2005, eu dei um curso para a rede de professores de Pinheiros. Eu ensinei para os professores de Pinheiros o básico do xadrez, né? Ensinei o que é o rock, ensinei o básico. Montei até uma apostila na época, uma apostila que eu mesmo fiz, o João me ajudou a diagramar essa apostila, e eu dei um curso para os professores da rede de ensino municipal para que eles Legal. reproduzissem isso lá com os alunos. Eu fiz isso em Pinheiros e depois fiz isso em Boa Esperança. O Heitor aprendeu a jogar xadrez comigo nesse curso Legal, que eu dei lá. bacana. A mãe do Heitor era professora, o Heitor ia com ela e o Heitor aprendeu a jogar. E o Heitor está aí até hoje, Legal, né? verdade. Jogando, entendeu? Então, quando nós voltamos em 15. 2015, agora, a gente não desenvolveu nenhum projeto com crianças, porque é a criança
que vem para o clube e que toma gosto pelo xadrez e que faz ele crescer, Sim. entendeu? Então, a gente não fez isso. Eu tinha até conversado com um rapaz aqui, o Jean Garcia. Ele é, ele é alguma coisa do grupo de escoteiros. Eu não sei se ele, eu não sei qual é as patentes que Aham. existe no grupo de escoteiros, mas eu sei que ele é alguma coisa lá. E ele falou comigo que estava vendo um grupo de escoteiro que eles estavam conversando para que os escoteiros fossem para o clube para aprender a jogar xadrez. Eu Aham. achei maravilhoso aquilo, eu me botei à disposição. O clube aqui, geralmente, a gente abre 9h30, né? Aí eu fui e falei com ele, não, Jean, a gente vai para lá 8 horas, de 8 a 8h30, eu ensino eles a jogar, eu tenho Aham. aquele painel que fixa as Sim. peças, né? Fui falei com ele, mas aí ele pegou e falou comigo, aí veio logo, em seguida veio a pandemia, Nossa. e a gente acabou que não levou esse projeto à frente, mas agora, para 2023, eu vou procurar o grupo de escoteiros daqui, porque eu não sei se o Jean tem esse poder de deliberar sobre isso aí, mas Aham. tem um chefe deles que tem. O Jean só deu para mim a ideia e eu falei assim, não, vou deixar ele resolver. Como eu não sei se ele não teve o, o, o aval de lá, eu acho que o aval não foi, eu acho que faltou dele foi um pouco de tempo para ele correr atrás disso aí. Sim. Mas é uma boa ideia a gente investir em crianças. O João, ele está até falando que está pensando em mudar a cadeira dele, porque o João ele trabalha na zona rural. Acho que a escola que o João trabalha aqui, ela deve ficar mais ou menos uns 17, 18 quilômetros do município, e é na zona rural. Caramba. E o João ele está vendo uma possibilidade dele trocar essa cadeira dele na zona rural para uma escola aqui de Pira, uma escola que tem muito aluno, muito adolescente, Pra muita tentar até criança. trabalhar lá dentro, né? Com isso, com E aí o xadrez. João já até falou com o diretor é um cara muito bacana, esse cara ele já foi secretário de educação, na época ele cedeu a, o clube hoje, o clube de xadrez hoje, ele funciona num espaço público, né? Aham. Ele funciona num espaço público. É, e esse cara, ele deu a maior força para a gente manter o clube. E ele ficou muito feliz, segundo o João, quando o João falou de vir para a escola dele. E o João falou que quer desenvolver esse projeto. Então, a forma que tem, Thales, de você hoje fazer os clubes ficarem fortes, de você É ter com a criançada, não tem jeito. é você investir na criança e no adolescente. Tá Porque certíssimo. o pessoal mais antigo, igual, por exemplo, a gente está indo no clube agora, para você ter uma ideia, o Clube de Pinheiros, quando a gente faz os eventos, está dando bastante pessoas, porque aí vem o São Mateus, vem Leone, vem Montanha. Diego, vem o X. Então, geralmente os nossos torneios dá 20, 25 Mais uns jogadores. 5, 6 de Pinheiros, né? Assim. Exatamente. Então, quem está jogando, quem vai ao clube hoje? Eu, o João. Cristiano e o João. O Henrique foi sábado agora, domingo passado, agora ele foi. Ele ganhou uma partida de mim e do João, então eu acho que ele vai agora todos os dias, porque. É, agora ele tá feliz. Mas isso é Então, interessante, porque assim, vamos supor, e aí você até citou vários enxadristas, eu ia até perguntar de mais um, que é o Fábio, né? O Fábio Freitas. Ele surgiu como? Quando que ele apareceu aí em Pinheiros? ó, o Fábio Freitas, ele surgiu em 2000. Porque é o seguinte, quando nós começamos em 2000, quando a gente começou a jogar em 2000, acho que foi mais ou menos no ano 2000, tinha um jogador aqui chamado Júlio. Esse Júlio era muito forte. Ele era o meu arquirrival em Pinheiros. Ele jogava, Júlio, a gente virava a noite jogando xadrez aí. Legal. Você tem uma ideia, teve uma vez que o cara foi assaltar a minha casa, furtar a nossa casa, eu e ele estava jogando, o cara entrou lá e eu e ele não viu. Caramba! Caramba! É, isso Era daí. 6 horas da manhã, o cara pulou lá e a gente não viu, não. A Caramba! minha mãe foi e falou: quem é que pulou aí? Nós falamos: ninguém, não. Não, alguém saiu correndo no portão aqui. Tava eu e o Júlio jogando Ah, xadrez. faz dois marmanjos. Exatamente. O Júlio, ele surgiu, né? O Júlio disputou esse torneio de 2021. O Júlio, ele era muito forte, ele foi vice-campeão desse torneio. Eu acho que ele perdeu com uma diferença de meio ponto, um negócio assim, Aham. ou não sei se foi eu não sei No se critério. aqueles critérios lá. Eu sei que o Júlio era muito forte. E o Fábio era amigo do Júlio.
o Fábio era muito amigo do Júlio. E eu não sei, eu não lembro assim ao certo quem foi dos meninos que apresentou o xadrez para o Júlio. Eu só sei que não fui eu e nem o João. Quando nós conhecemos o Júlio, ele veio para perto da gente para jogar e já começou Já a tava jogar. bem. Aí o Júlio também leu o livro do D'Agostini. Todos esses Aham. aí, todos eles leram o D'Agostini. Então, Aham. o Júlio leu o D'Agostini, era muito forte. Ele veio aqui em Pinheiros agora, acho que em 2019, ele tinha ido para Curitiba, ele veio, a gente até tentou levar ele no clube, nós estamos agora tirando o CNPJ do clube, ele até fez parte lá como membro honorário, Aham. um dos fundadores do clube, tem isso na nossa ata, né? Mas aí ele acabou tendo que voltar para Curitiba de novo, e aí a gente perdeu o contato com ele. Mas nós marcamos um jogo lá numa propriedade do Fábio Freitas, e o Júlio foi lá. Então o Fábio, ele surgiu nesse período que o Júlio começou a jogar. E o Fábio também já logo demonstrou desenvolvimento, e começou a desenvolver e ficou bom de xadrez também. O Legal. Wesley, o Wesley, eu posso dizer que o Wesley, quem ensinou os movimentos das peças para o Wesley foi o Henrique. Uhum. Henrique fala que é o professor do Wesley. Mas o Wesley, eu lembro que quando o Wesley estava começando a jogar, o Wesley fazia comigo a mesma coisa que eu fiz com o Albin. A gente jogava 25 partidas, o Wesley perdia todos, até que ele começou a desenvolver. E quando você joga muito com um adversário, você acaba um pouco que assimilando os tipos de jogo dele. É claro que o Wesley mas o Wesley, se você for reparar, ele é bastante tático nos jogos dele, Sim, entendeu? sim. Mas o Wesley a gente jogava demais, jogava muito, mas muito mesmo. A gente jogava várias partidas. Aí, dessa época aí de 2000 a 2022, os jogadores que despontaram foi o João, o Wesley, o Fábio Freitas, o Júlio e eu. A gente era que acabou assim levando o xadrez mais a sério. Todos nós estudamos, esses jogadores todos estudaram e todos teve um desenvolvimento razoável dentro do xadrez. Tá, aí eu quero fazer uma pergunta agora. Aí você citou aí os jogadores. Eu que peguei uma, vamos dizer assim, eu peguei uma geração mais recente de Pinheiros. Eu lembro muito de você, a gente já jogou muitas vezes, né? Do João, também jogamos muitas vezes. E do Rones também. E o Rones, o que aconteceu com o Rones? Como que ele apareceu? Por que ele sumiu? Aqui é assim, Paulo, tem que contar, tem jeito não. Vai lá. Rapaz, é o seguinte, Otávio, o Rones é um talento para o xadrez, né? O Rones, ele aprendeu a jogar xadrez em um projeto que o João desenvolveu. O João desenvolveu um projeto, eu não lembro de qual escola, eu não sei se foi nessa mesma escola que ele está querendo voltar agora, que é o Lindenberg, e eu lembro que o João, ele deu esse projeto, e o Rones foi um dos alunos que se destacou disso aí. E depois disso, depois que o Rones aprendeu, em 2015 nós voltamos, e o Rones ele teve assim, uma ascensão muito Uma grande crescente ali. na carreira enxadrística dele, né? Eu lembro que quando ele voltamos em 2015, eu jogava com o Rony e ganhava dele com uma certa facilidade. Depois eu passei a perder para ele até com uma certa facilidade. Você vê o nível que ele chegou, Uhum. né? O Rony ele ficou muito forte no Você xadrez. acha que ele chegou a ficar mais forte do que você? Eu não sei se ele ficou mais forte, porque a gente jogava, às vezes a gente empatava com ele, É, ganhava, ele ganhava. Então não dá para era aferir muito equilibrado isso aí. vocês. Mas Os três, na verdade. Na minha época eu lembro que os três eram equilibrados, né? Tanto você, o João e o Rones, né? eu sei de uma coisa, Thales. Enquanto eu não mudar o meu formato de jogo, qualquer um pode ser mais forte do que eu. No momento em que eu começar a pensar, pelo menos nas posições, quando a posição estiver mais crítica, porque eu não sei se é uma ansiedade, o que acontece. Eu estava jogando um torneio aí com. Esse último torneio que você fez, eu O estava numa magistral, posição. que tinha o. Mas eu estava numa posição tranquila contra o O Sérgio. Elite, quer dizer, o Elite, foi o Elite, a Liga Elite. Do nada eu fiz um lance lá e tomei mate, tinha defesa, tinha tudo. Então, É, enquanto eu não controlar esse impulso meu de isso. jogar, entendeu? Eu preciso treinar alguma coisa, E o. de repente fazer um curso com alguém que Uhum. me ensine
a fazer isso, porque realmente eu estou pensando muito pouco na hora de jogar. Não é desculpa que eu estou querendo dar, que eu estou Aham. jogando, mas é um fato, isso é um fato. E E que eu posso. eu lembro bastante assim, 2019 principalmente foi um ano, foi um ano bom pra você no xadrez, né? Eu lembro que você ganhou bastante torneio naquele ano, não foi? Pois é, era um período em que eu não sei se eu não jogava muito na internet, não jogava muito ping. Eu só sei Acabou que que esse ano aí até agora, o Rones foi campeão municipal, porque você e o sim, João não foi. jogaram, né? Eu acho o municipal. Mas, independente disso, o Rones Aham, ele teria sim. chance de ser campeão, tanto eu e o João jogando, porque o Rones ele está no mesmo nível que Aham. a gente, sem nenhuma Tem falsa um, modéstia de dizer, ele está no tem um municipal legal que mesmo foi nível que a gente. transmitido, né? Até tem umas partidas suas lá, umas pensadas. Foi legal esse municipal aí que vocês transmitiram. Mas aí você tava falando, né? De E aí, 2019, né? Eu acho. então, o Rones, como eu disse para você, a pergunta que você fez, o que aconteceu? O que aconteceu com o Rones é o seguinte, tá? É porque nós montamos uma diretoria do nosso clube, né? E a, o clube hoje, a gente só tem uma sede porque o secretário de cultura da época cedeu aquele espaço para a gente ficar. É tanto que construíram uma salinha lá, não sei se você chegou a ver, mas antes a gente só tinha o espaço. Aí depois nós pedimos, eles construíram uma salinha onde a gente guarda nossas coisas, fica tudo lá. E aí o que acontece? Quando a gente ia fazer os nossos eventos, a gente sempre, nós temos patrocinadores, né? Nós temos patrocinadores que apoiam. O João criou uma carteira de patrocinadores, onde as pessoas dão patrocínios para o clube e a gente coloca o nome desses patrocinadores. E teve um funcionário da prefeitura, que é o cara que cuida da comunicação da prefeitura, que chegou para mim e falou bem assim, Paulo, é o seguinte, cara, vocês estão usando o espaço do município, da prefeitura, a gente nunca falou nada disso com vocês. Agora, eu sou o cara que cuida da comunicação da administração. Eu vejo que nos eventos que vocês fazem, vocês têm Facebook, vocês têm canal, inclusive no YouTube, vocês têm uma série de redes sociais e nunca que aparece o nome do município como apoio. Porque eu penso que poderia pelo menos colocar lá apoio do município, já que o município apoia o xadrez. A gente só não tem mais benefícios com o município porque a gente não tem ainda um CNPJ, que eu tenho certeza que quando a gente conseguir Sim. CNPJ, a gente vai ter muito mais apoio. O nosso CNPJ está para sair. A diretoria já foi criada, já foi montada, já foi inclusive para a Receita Federal aí de Linhares, Aham. para fazer o nosso CNPJ. Então, aí eu fui e mandei uma mensagem, peguei, printei a mensagem que esse rapaz me mandou e mandei lá no grupo da diretoria, falando aquilo, né? Aí o Rones pegou e falou assim, não concordo com isso aí não, a prefeitura não faz nada. Aí eu falei assim, não, Rones, se você entende que a prefeitura não faz nada, não é porque eu sou funcionário da prefeitura que eu penso diferente de você, não. Eu penso diferente de você porque eu entendo que nesse caso você está errado, porque a prefeitura nos apoia. Aí o Rony pegou e ficou meio assim, né? E falou que não, então eu vou fazer o seguinte: se é para colocar apoio da prefeitura aí, eu saio da direção do clube, pronto, eu saio. Eu falei assim, mas por que você vai sair? Aí ele pegou e saiu. Saiu Aham. uma coisa que era uma discussão que a gente estava democraticamente. Quando você está numa diretoria, você vai ter pensamentos de pessoas que pensam igual a você e de pessoas que pensam Sim. diferente. E o que nos faz ser seres pensantes é você respeitar a opinião do outro. Eu dei a minha opinião, ele tinha que dar a dele e a gente tinha que levar isso para uma discussão maior. Aham. O Cristiano e o João, que fazia parte, só ficavam lá ouvindo, e aí o Rony pegou e saiu, abandonou o clube e falou que não queria mais saber de nada. Aí o João foi conversar com ele, o João foi falar com ele. Eu conheço o João é um cara ético ao extremo. E o João, ele é sabedor da importância que o município. Pensa, Thales, se o município tira aquilo ali da Com gente, certeza, não, concordo. onde é que a gente vai reunir? É só você olhar para as outras cidades. Que cidade que tem isso, né? Exatamente. Aí o João, eu acho que foi tentar falar isso com o Rones, aí eu não sei se ele discutiu com o João, ficou com raiva de João, e uma coisa que era institucional,
ele levou para o pessoal, porque o Nunes me bloqueou de todas as redes sociais dele, no WhatsApp, eu não consigo nem sequer mandar uma mensagem para ele, nada, né? Era uma discussão que era institucional, institucionalmente você pode discordar Sim. mas a questão da amizade, do contato. Então, eu não sei, assim, eu não sei se o Rony estava passando por algum problema de ordem pessoal, eu só sei que a partir desse momento ele sumiu do clube e nunca mais voltou, e Pois não, é, eu acho que não tem mais nenhum contato. sinal, ele assim, não deu nenhum sinal, não mandou, chegou Ô, a, vocês chegaram a convidar ele para esses últimos eventos e nada? Thales, eu não convidei Você porque não tem eu não contato tenho com ele, contato com é. ele. Não tenho contato com ele, eu estou bloqueado em todas as Aham, redes sociais dele. O Cristiano é o único que tem, assim, um contato com ele, mas o aham, Cristiano é um cara assim, ó, bicho, o cara é marmanjo, o cara que... é verdade. O Cristiano é dessa daí, entendeu? É um cara... Pra você ter uma ideia, eu e o É, e o Rony Cristiano já teve uma... tem 27 anos, eu acho, ele já não é com a criança, né, pra você. Exatamente, pra você ter ideia, bicho, hoje o Cristiano é um cara que eu gosto de graça, bicho. E eu acho que a recíproca também é verdadeira. Cristiano é engraçado. Teve uma vez que eu e o Cristiano nós discutimos. Olha só para você ver. Discutimos assim, né? Eu, por causa de uma churrasqueira, Thales. Ah, Eu não é. sei nem se isso é tema daqui, mas enfim, eu só sei que eu e o Cristiano nós tivemos um desentendimento, mas depois, cara, ele percebeu que não era, que não valia a pena, e hoje nós somos grandíssimos E tá amigos. Eu certo. gosto do Cristiano de graça, e eu acho que a recíproca também é verdadeira, a gente se dá super bem, entendeu? E é um cara que eu vou levar para sempre comigo, é um cara que até enquanto eu viver, vai ser meu amigo, é um cara que eu gosto de graça, é o Cristiano, né? Mas então o Cristiano ele é daquele, ele não é muito de ficar. Eu até falei com ele, por que que você não Bajulando, tem né? Não é muito. eu falei com ele, por que você não tenta contato com o Rony? Mas ele falou assim, Paulo, tipo assim, cara, o cara não quer, então deixa pra lá. Ele é assim. Se o Rony tivesse uma abertura para mim, eu tentaria conversar com ele. Mas ele, infelizmente, ele cortou todos os canais de comunicação com ele. Para te dizer a verdade, Thales, eu nem vejo o Rony nem na rua. E olha que todo dia eu vou trabalhar, eu passo no centro da cidade, eu nem ver ele, eu vejo. É, ele realmente desapareceu, cara, porque ele não tem. Eu não vejo rede social dele também, não tem nenhum contato, nem sei, nem sei se ele tá bem, né? O que, que aconteceu aí pra ele. Mas eu acho que até ele realmente. São coisas que não precisava ter levado a esse ponto, entendeu? Era algo que dava pra ser discutido. E o Rhodes é um cara bacana, velho. Sim, Um sim. cara íntegro, um cara direito, né? Um cara que joga muito bem xadrez. Eu não consigo entender isso. É um cara que é muito bom naquilo que se faz e abandonar assim do nada, assim. Eu Pois não é. consigo entender isso. Eu acho que eu vou. Eu não vou dizer para você que eu vou me profissionalizar no xadrez, que eu não tenho mais tempo, Uhum. Sim. mas eu nunca vou parar de jogar xadrez. E o ano que vem eu quero disputar algumas competições. É, então, você pode vir pro feed que vai ter aqui em Linhares. Com certeza vai ter o feed aqui em Linhares. Mas falando disso, o Rones, no começo do nosso projeto da Xadrez Jovem, ele ajudou muito. Acho que você lembra disso, né? Ele Sim, claro que ajudava eu lembro. muito na parte de design e tudo, né? Que além de jogar xadrez bem, ele também mexia com essa parte. E aí, cara, foi a mesma situação também. Em algum momento ele meio que se estressou com alguma coisa, começou a ficar cismado e depois não deu mais certo, aí ele sumiu, entendeu? A mesma coisa. Mas É. vamos passar para outra parte, que é o seguinte: vamos lá, três perguntinhas pra gente poder fechar. O bate-papo tá muito legal, mas a gente já tem 1 hora praticamente. É, as Certo. perguntas são: eu quero que você conta dos seus momentos mais importantes do xadrez. Você fala assim, qual foi o seu momento mais feliz, o seu momento mais triste, aquele momento que você falou, cara, vou parar de jogar, entendeu? Geralmente esse Certo. momento mais triste é alguma derrota, né? Ou alguma injustiça, não sei, né? E o momento também mais engraçado, mais cômico que você teve aí. Aí pode falar aí, tá bom? Vai lá. Ô, Thales, eu acho que o meu momento mais feliz e mais cômico aconteceu tudo no mesmo Foi tudo ao torneio. mesmo tempo. Foi tudo Vai no lá. mesmo torneio. Porque é o seguinte, eu lembro que o Pablito me convidou para mim disputar o IRT lá em São Paulo, né? E, e foi um torneio mais importante, que foi lá que eu consegui a minha norma FIDE, né? Se eu não me engano, eu acho que eu saí desse torneio com 1990 de rating. E eu joguei contra o Roberto Engels. Eu não sei se você já ouviu falar nesse jogador.
foi feita até uma matéria com ele no Fantástico. Ele é deficiente visual. Agora, pensa num cara que enxerga longe, é ele, viu, Thales? Eu nunca vi um cego que enxerga tanto no xadrez quanto o Roberto Engels. É tanto que Aham. ele foi segundo lugar nesse torneio. Ele ficou em segundo lugar, eu fiquei em quarto lugar nesse torneio, e a minha última partida com ele, ele fez a abertura, ele jogava muito aquela escandinava. Uhum. E eu consegui uma vantagem com ele que eu acho que se eu tivesse como terminar aquela partida, eu teria ganhado a partida dele. Sim. Porque na época eu estava pensando bem, eu estava jogando razoavelmente bem. A vantagem que eu consegui foi tão decisiva que eu ofereci empate e ele aceitou na hora. E por que eu ofereci empate para ele? Porque é o seguinte, o Pablito e o Walter já tinham terminado as partidas deles e a gente tinha que pegar o voo. Se eu fosse continuar aquela partida, poderia ser que atrasaria e poderia ser que perdia o voo. Aham. Então, por conta disso, com aquela aflição do tempo e daquela coisa, eu ofereci empate, ele aceitou. Mesmo com esse empate, eu consegui o quarto lugar nesse torneio. Se eu tivesse ganhado, eu acho que eu teria subido mais uma Aham. posição, talvez terceiro, não sei. Mas, enfim, foi um torneio que, valendo 9 pontos, desses 9, eu acho que eu consegui 5 pontos. Foi o momento mais Sim. importante na minha carreira enxadrística, porque foi quando eu consegui rede feed. Então, esse foi o momento mais importante. Depois teve outros momentos, quando eu disputei um zonal, eu empatei com o Bortoloso Aham. na época estava jogando um absurdo, né? E eu consegui um empate com o Bortoloso. Então, foi assim, bacana nesse período aí. E os momentos mais engraçados foi nesse torneio magistral. Por quê? Porque a gente chegou lá e chegou num hotel 5 estrelas, cara. E toda vez que a gente chegava no quarto, tinha um bombonzinho, uma coisa arrumada. E eu falei, rapaz, que lugar bacana esse lugar aqui, né? Acho que foram 3 dias que a gente ficou lá, 3 ou 4, eu não me recordo. E aí eu cheguei, eu lembro que no último dia, eu fui e falei assim com o Walter e com o Pablito, né? Falei assim, rapaz, esse hotel é massa demais, velho. Esse hotel até Sensodini, eles deixam aqui pra gente Rapaz, dormir tava aí. pegando era de outra pessoa, né? Aí o Valdo falou bem assim, rapaz, esse Sensodini é o meu. Ai, ai, ai. Aí que eu fui descobrir que eu estava usando o Sensodini Os pro bombons Valdo. também eram de outra pessoa daqui a pouco. Não, o Bobo, eu acho que era pra gente mesmo. Ah, E a, tá. outra, e a resenha mais engraçada disso aí, tá, foi porque é o seguinte, eu não sei se foi no último dia do torneio ou se foi no segundo dia, a gente terminou o torneio e o Roberto ficou jogando a partida dele e eu disputando a minha do outro lado. Aí terminamos as partidas, aí o pessoal já tinha ido almoçar. Aí, rapaz, ficou eu que enxergava, mas não conhecia nada, nada dentro de São Paulo, e o Roberto, que conhecia tudo, mas não enxergava. Aí, bicho, nós fomos para um restaurante. Eu fui guiando ele, cego, e ele cego me guiando para o restaurante. Caramba. Entramos no restaurante, aí almoçamos. Quando nós voltarmos, o Roberto Endes, ele se perdeu nas contadas que ele deu lá, e a gente ficou perdido. E Nossa. aí, como é que um cego guia outro cego? Porque eu não sabia onde a gente É. estava. E ele também não. Aí nós chegamos lá, aí depois ele conseguiu se localizar lá e nós chegamos no torneio. Bicho, aí foi uma sacanagem com esse negócio. Vocês põem um cego para guiar outro cego, então é isso aí. Entendeu? Então, esse foi um momento assim, cômico, né, Você deve ter rido muito nesse lá nessa. torneio, que teve isso aí, entendeu? Botaram um cego para guiar outro cego. Mas o Roberto, ele é muito forte. Hoje, se não me engano, ele acho que está com 2.200 e alguma coisa de rede feed hoje. Caramba. Legal, hein? E, É. e você sabe como que é que o cego joga, Com Thales? aquela tabuleiro diferente, né? Ele vai Exatamente. Você colocando a coloca mão. o seu tabuleiro ali de frente, ele vai ali e joga ali. Então, eu acho que esse foi um dos momentos, assim, foi um momento mais feliz. Teve essas resenhas aí E o mais com triste foi nesse torneio também? Não, o mais triste não foi, não, tá? O momento mais triste da minha vida foi em 2016, cara. Um ano depois que a gente voltou a jogar. Por quê? Porque em 2015 nasceu meu filho, Heitor. E meu filho estava com 1 ano e 5 meses e ele já tinha
aprendido a fazer o movimentozinho do peão. Aham. Ensinava ele a fazer o movimentozinho do peão, ele já fazia o movimento do peão. E em 2000 setembro de 2016, meu filho pegou uma bactéria raríssima e meu filho ficou internado de setembro a outubro. Ele veio a óbito no dia 16 de outubro de 2016. E aí eu ficava assim, eu ficava muito triste, porque quando eu pegava no peão, eu lembrava do meu filho. Foi a época que eu pensei até em parar de jogar, comecei a querer treinar uma inglesa, sair em cavalo, para não lembrar aquilo mais. Então, esse foi o momento mais triste, porque meu filho, ele estava começando a aprender a jogar, não estava aprendendo, né? Mas eu estava Tava tendo o vendo primeiro que ele ia contato, né? poder passar. Caramba, Entendeu? isso eu não Então, esse, sabia não, eu acho mestre. que então, esse foi o momento assim mais triste, porque foi muito difícil para mim, para minha esposa. Né? Para você ter ideia, minha esposa até hoje, Não, não superou ela isso. superou É, ainda não esse tem como, eu trauma. acho, né? Inteiramente não tem como. É, mestre. Então, Caramba, eu não imaginava que ia ser algo tão forte assim, não. Eu fiquei. Achei que você ia não, falar não, foi assim, não, foi diferente. uma derrota, mas é realmente, não, isso aí é. É, Não, as derrotas, sabe, no xadrez, ela faz parte, né, é cara? Eu verdade. desde muito cedo que eu aprendi que no karatê você aprende muita questão de honra. No karatê você ainda pode colocar a culpa no Hum, árbitro, que é não viu verdade. como No o outro xadrez não terminou, você existe pode isso. colocar a culpa. No xadrez não existe A isso. culpa é Então, só tipo assim, sua. o xadrez, ele molda você para que você entenda. Você tem que perder, você tem que perder na boa mesmo. Tá Tem que certo. pese às vezes a derrota, caramba, no xadrez. Mas eu aprendi cedo que se eu fosse um jogador profissional, eu ia me dedicar mais, talvez eu ia dar mais trabalho. Como eu sei que eu sou um jogador amador, que eu posso perder, então eu aprendi a conviver mais com isso. Eu lembro que teve um período em que eu era campeão municipal, eu acho que eu defendi 2 ou 3 vezes o título, e eu título, isso estava me fazendo bem. Eu falei, bicho, eu vou jogar xadrez agora, assim, de forma mais tranquila, entendeu? Às vezes eu até entendo o Magnus quando ele fala que, sabe, porque fazer uma tensão muito grande quando você tem que ficar provando que você é bom naquilo, entendeu? Olha só, você vê, eu como campeão municipal, ficava com É isso, ficar verdade. campeão Imagina o campeão mundial, mundial, é verdade. entendeu? Não é. Mestre, foi top aí estar conversando com você. Depois eu quero que você me mande uma partida, talvez uma partida desse torneio, uma partida que você gosta bastante, que eu vou estar analisando ela pro nosso canal também. E é isso. Beleza. A entrevista deve sair durante essa semana e a gente vai se falando, tá bom? Paulo. Show de Falou, bola? Thales. Gostou? O formato foi tranquilo, Paulo? Foi tranquilo, Thales. Eu agradeço você, a todos os telespectadores que Espectadores. você tem aí no canal da Xadrez Jovem, espectadores do canal da Xadrez Jovem. Foi um prazer falar com você, Thales. E eu saiba que eu sou seu fã, tá? Porque você é um cara que E é bombou recíproco, no tá, Paulo? xadrez. Eu realmente, principalmente, sempre, né? Sempre que eu lembro de Pinheiros, eu lembro dos torneios que a gente jogava, eu lembro que eu não ganhei nenhum torneio em Pinheiros, foi sempre muito duro aí, a galera sempre fecha aí. É sempre legal você, o João, o próprio Rones, Cristiano, a galera que tá sempre no. Vai estar sempre no meu coração. Beleza, mestre? Valeu, Thales. Valeu. Obrigado aí, Thales. Abração aí, tchau, tchau. E galera, Abraço. até o Tchau, próximo tchau. vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fui.